Nos últimos dias aconteceram três coisas aparentemente desconectadas no mundo dos games, mas aqui a gente vai fazer uma relação entre elas e trocar uma ideia sobre. Anunciaram um remake de God of War, surgiram conversas internas da Bluepoint com a Sony sobre fazer um remake de Bloodborne e os servidores de Highguard foram fechados. Eventos diferentes, histórias diferentes, mas todos apontam para a mesma sensação. Cada vez mais eu tenho a impressão de que o mercado de games vive um momento curioso, quase uma crise de identidade, sabe? De um lado a gente tem empresas tentando criar o próximo jogo-serviço que vai gerar dinheiro infinito para elas, do outro uma enxurrada de remakes e remasters para preencher calendário de lançamento. Isso me leva a uma reflexão: será que a indústria está tentando inovar ou apenas ganhando tempo? E antes de começar a dissertar sobre, eu preciso deixar uma coisa extremamente clara. Eu adoro remake e remasters, alguns deles são incríveis e extremamente necessários. Quando a gente pega jogos muito antigos que eram datados por tecnologia ou hardware e a gente relança eles, faz um remake ou que seja um remaster, isso é uma maneira de preservar obras que marcaram a história. E imagina lançar, por exemplo, clássicos como Chrono Trigger ou Suikoden com melhorias de hardware, com a tecnologia que a gente tem hoje, melhorando a acessibilidade e ainda assim alcançando novos públicos. Isso para mim faz muito sentido. Mas nos últimos anos parece que a indústria perdeu um pouco a mão. Um remake de um jogo de PS4, para mim, já soa um pouco exagerado. Um exemplo interessante disso é o caso do Bloodborne. Circulou aí a informação de que a Bluepoint teria proposto para a Sony para fazer um remake e a Sony teria autorizado. Porém, a From Software, dona da IP de Bloodborne, barrou. E com essa notícia me veio uma reflexão meio paralela. Era realmente necessário? Bloodborne já é um jogo bonito, ainda roda bem, ainda é um jogo extremamente jogável hoje em dia. Claro que eu assinaria embaixo a necessidade de um remake se isso fizesse a Bluepoint continuar viva, porque se a gente olha apenas pro jogo em si, eu não sei se isso é necessário. Agora, quando a gente fala de um remake de God of War, a situação muda um pouco. Esse remake me deixa, ao mesmo tempo que feliz, preocupado. Porque se tu fizer um remake atualizando a engine e mantendo a gameplay clássica, eu vou ficar extremamente feliz. Mas se tu for fazer o remake tentando inovar e trazendo a gameplay mais técnica, mais Souls, digamos assim, da nova fase da franquia, talvez eu não goste tanto não. E claro que isso entra muito a questão do gosto pessoal. Até porque, graças ao remaster pro PS4, a gente ainda consegue jogar os jogos originais. E é aí que entra o ponto central desse vídeo. Se já existe o remaster, por que não olhar para jogos que foram realmente esquecidos? Existem inúmeras obras que simplesmente ficaram presas ao passado, principalmente na era do PlayStation 3. Não vou entrar muito a fundo, mas o PlayStation 3 ele tinha uma arquitetura extremamente peculiar, onde ela era baseada no processador Cell. E isso dificulta muito tu ter uma retrocompatibilidade, tu ter ports para os games modernos e tu ter remasters simples assim, porque um simples remaster te daria o trabalho de praticamente mudar toda a linguagem de programação do jogo. E o resultado disso foi que uma geração inteira de jogos importantes ficou presa tecnicamente. E ao mesmo tempo que a gente vê remakes se multiplicando, a gente tem uma outra tendência que está correndo na indústria: a obsessão pelo próximo serviço bilionário. A gente tem como marco o sucesso de Fortnite, mas arrisco dizer que essa obsessão já vem de antes. Muitas empresas passaram a perseguir a ideia de ter um jogo, um serviço que seja uma fonte de receita constante. Um jogo que gere dinheiro por anos, mas esse modelo não é simples. Mesmo jogos-serviço, eventualmente começam a entrar em declínio. A base de jogadores de Fortnite hoje já não é o pico que foi. E isso não significa fracasso, significa que o ciclo atingiu a sua maturidade. Quando isso acontece, o game precisa se reinventar, trazer coisas novas. Fortnite é um ótimo exemplo. Trouxe novos modos, trouxe participação da comunidade para criar lá dentro, e isso gera novos ciclos. E esse é o grande problema para empresas que hoje parecem operar numa lógica de dinheiro infinito, crescimento infinito. Jogos-serviços exigem atualizações constantes, uma infraestrutura ativa e uma comunidade bem engajada. E manter isso é extremamente difícil. A gente teve diversos casos que nos provaram isso. Battlefield, por exemplo, tendo dificuldades para manter o ritmo de atualizações que o mercado exige. O Warzone acabou ficando preso dentro da complexidade da estrutura e ecossistema de COD. E mesmo os clássicos do gênero nos provam, nos mostram
que podem ficar datados e desaparecer com o tempo. A gente tem exemplos como Ragnarok Online, Grand Chase, que foram grandes jogos, mas não tiveram o mesmo impacto. E é claro que existem exceções. World of Warcraft, ou o WoW, ele continua relevante até hoje, tendo atualizações e uma comunidade extremamente engajada. Mas ele é justamente isso, uma exceção. E é nesse cenário que entra a nostalgia. Quando uma empresa precisa de um pico de faturamento, o caminho mais seguro é reviver algo que já dá certo. Um remake vende, mesmo que o jogo original não seja tão datado assim. E a gente já chegou num ponto com isso que nem me surpreende mais se amanhã a PlayStation anunciar um remake de Horizon. Assim como a gente viu múltiplas versões seguidas de The Last of Us. Ou como GTA V atravessou gerações. O remake, remaster, vende pela nostalgia e pelo FOMO de tu ter que jogar a melhor versão. E é nessa linha que eu quero puxar um gancho para um outro debate. Eu tô vendo muito hype em volta de Crimson Desert. E com isso, muita gente começou a discutir como vai ser a performance deles nos consoles. E isso é um tema que me incomoda um pouco. Muita gente falando que tu só vai conseguir jogar o jogo no PS5 Pro e só vai jogar a versão dele definitiva mesmo no PC e tudo mais. Esse discurso frequentemente cria algo perigoso. O FOMO, ou Fear of Missing Out, que é aquela sensação de tu não tá participando do que geral tá. Nesse caso, seria aquela sensação de tá perdendo por não tá jogando no melhor hardware possível. E quem costuma falar isso, geralmente, é criadores de conteúdo que jogam videogame mais de 8 horas por dia. Para eles, isso sim vai fazer uma grande diferença. Já para a maioria das pessoas, trabalhadores comuns, pessoa que é um CLT ou pessoa que trabalha fora e só quer jogar para relaxar, para curtir uma boa história, para se divertir, isso não vai fazer diferença na gameplay. Se em GTA 6 tu for jogar no teu PlayStation 5 base e aparecer 8 NPCs na rua ao invés de 10 que aparece no Pro, isso vai realmente impactar a tua experiência com o jogo? Não vai, acho muito difícil. Mas a narrativa que se cria para o marketing faz parecer que sim. E isso cria um ciclo de consumo baseado na ansiedade tecnológica, quando na verdade a melhor versão de um jogo é aquela que tu consegue jogar. Eu comprei o meu PlayStation 5 no lançamento. Até hoje eu uso ele no modelo base. E eu não tenho a intenção de comprar o Pro. Mesmo assim, às vezes eu vejo vídeos, por exemplo, de Crimson Desert falando de como vai ser a performance nos consoles e tudo mais, e fico com aquela sensação de que eu vou perder algo por jogar no base. E esse é exatamente o sentimento que o marketing quer te provocar. Mas eu não queria terminar esse vídeo com essa vibe pessimista, porque também tem sinais positivos de esperança no futuro. A Capcom tá preparando o Pragmata, que parece ser uma nova franquia incrível. Crimson Desert, se entregar tudo o que promete, parece ser uma experiência única. Copia, lançando e inovando numa franquia que é extremamente conservadora. E ainda existe um mercado inteiro que sempre me surpreende e me encanta, que é o mercado indie. Todo ano a gente tem 2 jogos como Hollow Knight, que mostra que a criatividade ainda existe e continua achando seu espaço. Como eu já falei em outros vídeos, talvez esse seja apenas um momento de transição, um momento onde a indústria está tentando descobrir qual vai ser o novo grande modelo de sucesso. Entre remakes, jogos-serviços, novas tecnologias como o projeto Helix do Xbox, os games seguem evoluindo, mesmo que às vezes pareçam andar em círculos. Tudo é um teste e esses testes geram aprendizados e a gente tem que ter fé que a indústria vai saber colher esses aprendizados e aproveitar da melhor maneira possível. Esse vídeo não tem uma resposta definitiva, ele é mais uma carta aberta, é uma reflexão, talvez até um devaneio, mas eu realmente queria saber, é só eu que tenho essa sensação?